pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Vamos resolver hoje os exercícios do PET 1, semana 4. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Primeiro exercício. Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo que marcava uma temperatura próxima a 41 graus Fahrenheit. Baseada nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas e nelas são colocadas shorts, camisetas, demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha das suas vestimentas? Justifique a sua resposta. Então vamos lá buscar aqui em cima tem uma formulinha que nós vamos utilizar para calcular qual é a temperatura correspondente em graus Celsius. Tendo em vista que aqui no Brasil nós utilizamos essa escala de temperatura para determinar a temperatura ambiente. Vamos lá, então vamos ver a temperatura em graus Celsius para saber se ela acertou nas suas vestimentas. A temperatura em Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, aqui ó, 41. Então 41 menos 32 dividido por 9. 41 menos 32 dá 9, vezes 5 dividido por 9. Então eu tenho 9 em cima e embaixo e com multiplicação não posso cortar. Então a temperatura em graus Celsius é de 5 graus Celsius. Então, obviamente que a Ana Alice errou na sua escolha, né? Ela está levando roupas de verão e 5 graus é um frio de lascar. Então ela deveria levar roupas pesadas, cachecol, touca, luva, casaco. Levou shorts, camisetas e roupas leves. Então ela errou, né, gente? Então é isso. Bom, isso aqui é só cair em vestibular, tá, gente? Você nunca vai usar isso. Se um dia você precisar converter, a maioria dos celulares fazem isso automaticamente. Né? Se você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, seu celular vai marcar a temperatura em graus Celsius, então pouco importa. É algo bem inútil isso daqui, mas continuam sendo cobrados, né, esses conceitos aqui no vestibular. A segunda questão. A temperatura de fusão do nitrogênio é 210 graus Celsius, menos 210 graus Celsius, do cloro é menos 101,5 graus Celsius e da água é de 0 graus Celsius. Vou calcular tudo isso na escala Kelvin. A escala Kelvin está aqui. Essa é a expressão. Vamos lá, então vamos calcular tudo. Então, temperatura em Kelvin para o nitrogênio. Vou botar aqui nitrogênio. Teremos temperatura em Kelvin igual Celsius é menos 210 mais 273. Então a temperatura em Kelvin é igual a 63 Kelvin. Não tem a bolinha aqui, tá, gente? Kelvin não tem bolinha. Agora o cloro. Temperatura em Kelvin para o cloro é menos 101,5 mais 273. Kelvin, agora vamos apelar para a calculadora. 171,5 Kelvin.
E agora é água. Água. Temperatura Kelvin para a água. 0 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser então 273 K. Então é isso, gente. Também só cai no vestibular isso aí. Então é bom saber essas formulinhas. Terceiro exercício. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explique o motivo da existência desses espaços vazios. Então, obviamente, esses espaços são necessários para que os corpos se dilatem, né? Os materiais se dilatam. Então, em estruturas de concreto, estruturas de metal, é muito importante que a gente tenha um espaço destinado à dilatação. Para que, por exemplo, nas estruturas de concreto, tipo uma laje, para que não ocorram fissuras, trincas, né, rachaduras, nada que comprometa a estrutura em si. Mas nem sempre isso acontece, né? É muito comum em lajes que tem piso, por exemplo, o piso estufar e quebrar, né? Lajes expostas ao sol, por exemplo, terraços, que as pessoas colocam piso, é muito comum desses pisos quebrarem, porque quem colocou não pensou na dilatação. Em dias ensolarados, os pisos eles dilatam e, consequentemente, quebram uns aos outros. Então é isso, gente. Então, com as suas palavras, tente responder que esses espaços são destinados para a prevista dilatação dos corpos, né, que se dilatam mediante a variação de temperatura. Quarto exercício. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, por quê? Então vamos ver, o que é o Pirex, né, gente? A gente chama de Marinex também, é aquelas travessas de formas de vidro que podem ir ao forno e quando você tira você pode colocar sobre a pia, ou se tiver um dia frio também, não tem problema nenhum, porque ela suporta grandes variações de temperatura. Então o que nós temos aqui é, se a gente pegar as variações de coeficiente, as variações de tamanho, dependendo que dependem, né, dos coeficientes, a gente tem as expressões na variação linear, que é o ΔL é igual ao L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. A gente tem o ΔA, que é a superficial, L0 vezes beta vezes a variação de temperatura. A gente tem o ΔV, que é o V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. E vale destacar que o beta é igual a 2 vezes o alfa e o gama é igual a 3 vezes o alfa. Então beleza. Então vamos pegar o exemplo da volumétrica aqui, pensando em que a Marinex ela tem 3 dimensões e ela vai se dilatar volumetricamente. Então ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Bom, o mais comum aqui é a gente imaginar que a variação do volume ela é constante, né? O nosso índice, né, coeficiente de dilatação também é constante, porque justamente porque ele tem um valor, né?
E sobra então, quando a gente varia a temperatura, varia-se também o volume desse corpo, certo? Então vamos pensar, então se é um corpo que suporta grandes variações de temperatura, significa que vai ter então grandes variações de volume. E não é isso que você percebe na Marinex, né? Ela não fica aumentando de tamanho dentro do forno. Por quê? Porque esse material ele é feito de maneira tal a permitir que essa variação de volume tenda a zero. Porque o que faz as coisas quebrarem é justamente a variação brusca de volume, né? A temperatura gerando variação brusca de volume, certo? Então, veja o que acontece. Se eu pegar e passar esse volume dividindo aqui, ó, V0, a gente tem o ΔV dividido por V0 igual ΔT. Então olha só o que acontece. Então isso daqui, ó, a ideia é que isso aqui seja constante. Isso aqui não mude. Obviamente o coeficiente não vai mudar também. Entretanto, para que a gente tenha que esse material suporte grandes variações de volume, de temperatura, desculpa, grandes variações de temperatura, sem sofrer grandes variações de volume, necessariamente o coeficiente de dilatação tem que ser pequeno, ele tem que ser muito baixo. Na medida em que você tem um coeficiente de dilatação bem baixo, com essas condições em que a variação de volume tende a zero, ou seja, ela quase não há variação de volume, você tem um material que vai suportar grandes variações de temperatura, sem quebrar, certo? Ou seja, com um coeficiente de dilatação muito baixo. Então, tem baixo coeficiente de dilatação térmica, é a resposta correta, a letra B, justamente porque esse vidro tem essas características para não quebrar. Já aconteceu uma coisa comigo que nesses blindex de box, blindex que você põe em janela, esses vidros eles não suportam grandes variações de temperatura. Uma vez eu fui comprar um vidro desse para minha cunhada e eu fui lá num depósito de usados, cheguei lá, tinha um vidro desse exposto ao sol, então eu estava tomando sol, estava bem quente, era por volta das 11 horas da manhã, bem quente. Eu peguei, negociei o vidro, paguei, levei para casa. Quando eu cheguei aqui no prédio onde eu moro, eu fui entrar com o vidro na garagem. A garagem, naturalmente, de um prédio no bate-sol, é um ambiente bem frio, mais gelado. Pra gente tem aquela sensação de gelado. Quando eu entrei com o vidro na mão e andei um pouquinho dentro da garagem, o vidro explodiu. Simplesmente explodiu na minha mão, virou farelo. E é isso, esses vidros eles explodem de verdade. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Eles são bem diferentes dessas Marinex aí, desses materiais que são feitos para suportar grandes variações de temperatura. Ok? Então tá aí a nossa questão 4. Vamos para a quinta questão. Então temos aqui a quinta questão. Uma barra constituída de material cujo coeficiente de dilatação térmica é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tem um comprimento a 0 graus Celsius de 2 metros. Ao ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius, qual será o seu comprimento? Ou seja, aumenta e ele quer saber qual foi a dilatação sofrida. Então vamos lá, a dilatação linear, uma barra, né? Então ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Ok. Quanto foi essa variação? Vamos ver. ΔL 2 metros, 2. Alfa, que é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1.
vezes a variação de temperatura, que foi de 0 a 150. Então é 150 menos 0. Então a variação do comprimento foi de 2 vezes 2,5 vezes 150. 750. 750 vezes 10 a menos 5 metros. Ou, vamos deixar com 10 a menos 3 aqui. Então ficou 7,5 vezes 10 a menos 3 metros. E isso aqui é igual a 7,5 milímetros. Então, uma barra de 2 metros, a dilatação é de 7,5 milímetros, uma variação de temperatura de 150 graus Celsius. Ok, qual o comprimento da barra? Se eu sei o ΔL, eu sei o comprimento. Porque o ΔL é igual a L menos L0. ΔL, 7,5 vezes 10 a menos 3 metros, L0. L0, 2 metros. Desculpa. L é o que eu quero achar. E L0, 2 metros. Então L vai ser igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 mais 2. Temos que igualar essas casas aqui decimais, né? Mais 1, 2, 3 vezes 10 a menos 3. 2000 vezes 10 a menos 3. Então L vai ser igual a 2007,5 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 2,0075 milímetros. Então essa aqui, milímetros, que metros, né? 2 vezes 10 a menos 2,0075 metros. Esse é o comprimento final. Então é isso, gente. Esse foi o PET 1. Semana que vem daremos continuidade fazendo atividades complementares. E sempre que tiver em dúvida, é só me chamar. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.